Olá, tripulantes, sejam muito bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. E no estudo dessa semana nós vamos falar sobre crise. Todo mundo sabe que a crise vem arrastando milhares de famílias e pessoas, mas o nosso principal objetivo é entender como sair fora dessa crise. Mas antes de a gente iniciar o estudo dessa semana, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações. Olha, vou te pedir um favor, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece para que esse ministério possa crescer e que essa palavra ela possa chegar em outras vidas também. E eu conto com você para poder fazer isso, tá bom? E olha, no estudo dessa semana o tema vai ser Em Meio à Crise. Todos sabem que o Brasil está em crise, mas não só o Brasil, vários outros países também. Alguns melhores e outros piores. Mas o ponto aqui não é perguntar para você se você está em crise ou não, ou qual área da sua vida você está em crise ou não, mas sim buscarmos respostas para a gente não fazer parte dessa crise. Vê se isso faz sentido para você. Nesse exato momento tem milhares de pessoas em crise, mas também tem milhares de pessoas sendo abençoadas por Deus e vivendo uma vida totalmente fora do meio dessa crise. Eu acredito que tem milhares de pessoas agora nesse exato momento se questionando por que elas estão fracassando. E essas pessoas elas pararam de sonhar, pararam de acreditar que elas podem vencer. Isso tudo porque essa crise que nunca foi sua tem te roubado esses sonhos. E o principal motivo que estão levando essas pessoas a imaginar isso, pensar nisso, é porque elas desistiram. Elas desistiram de acreditar que porque elas estão numa crise, elas não podem vencer mais. Porque elas estão em meio a uma crise, elas não podem sonhar mais e que elas não podem passar por essa crise. Esse é o principal fator que vem fazendo que pessoas estão imaginando que o maior fracasso da vida delas é por conta da crise. Não desista. A sua história ainda não acabou. É exatamente em meio à crise que Deus ele faz aquilo que um homem é incapaz de fazer. É em meio à crise que Deus operou os maiores milagres, só para poder você entender que Deus ele pode tudo. E eu gostaria de compartilhar com você a história não de um homem sonhador, mas a história de José. Um homem que viveu em meio à crise, mas ele foi capaz de permanecer e nunca desistiu até que aquilo que Deus tinha prometido para ele se tornasse realidade. A palavra de Deus, lá em Gênesis 37:20, vai narrar exatamente um dos momentos em que José ele começa a viver a maior crise da vida dele. Então acompanha comigo. Gênesis 37:20 fala o seguinte: É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes postos, e diremos que um animal selvagem o devorou. Exatamente esse momento em que José ele começa a viver a maior crise da sua vida, porque tudo isso foi arquitetado pelos seus irmãos, por conta de inveja. Às vezes a crise que a gente está vivendo, ela pode ser formulada de várias maneiras. Pode ser por conta da crise financeira, pode ser por conta da crise familiar, pode ser por uma crise como inveja, nesse caso que José estava vivendo, pode ser por vários motivos, mas as crises, elas exatamente existem para que a gente possa vencer e a gente nunca desistir, porque tudo isso fortalece o nosso ser para que a gente venha crescer cada vez mais e progredir, prosseguir na vida, porque não vai existir momento algum que a gente não vai enfrentar nenhuma crise. Mas se toda crise que aparecer a gente desistir, isso significa que a gente está entregando as pontas, que a gente não está confiando no Deus que realmente pode cuidar da gente e fazer que a gente venha, passar para outro momento e viver algo diferente na nossa vida. E exatamente começou a acontecer isso com José. José ele começou a viver uma crise onde que os irmãos deles tiveram inveja e quiseram matar ele. Só que a palavra de Deus fala que um pouco mais para frente eles não mataram José, simplesmente tiraram José dali daquele poço e pior ainda, vendeu como escravo. E voltaram para casa e contaram para o pai que ele tinha morrido e que um animal selvagem tinha matado ele. Imagina agora você na situação de José. Talvez você já tinha desistido de tudo, você já tinha entregado as pontas, porque muitas das vezes a gente faz isso. Quando a gente já se encontra num momento de dificuldade, num momento de crise, a gente já quer desistir de tudo. A gente já não vê mais esperança, a gente já não vê mais segurança, a gente já não vê mais futuro. Mas só que com José, ele não desistiu.
José ele continuou perseverante e acreditando que aquilo que Deus tinha prometido, Deus ia tirar ele daquela situação. Porque o mesmo Deus que te coloca nessa situação de hoje, Ele é capaz de tirar você da situação que você está vivendo. Mas só que para isso você precisa continuar e você não pode desistir. E muitos estão fazendo exatamente isso, não deixando Deus agir na vida deles no momento em que eles estão em meio à crise. E esse não deixar Deus agir faz com que você seja consumido pela crise que está vivendo. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui de um fato que eu acho muito legal, surpreendente na Bíblia, que fala quando Jesus ele foi na sua cidade, onde ele tinha nascido, e ali Jesus ele foi impedido de fazer milagres. Como assim impedido? Ali não está falando que Jesus ele não quis fazer milagres, não está falando que Jesus não desejou fazer milagres, fala que Jesus ele foi impedido de fazer mais milagres por conta da incredulidade das pessoas que estavam lá. Mas o que isso tem a ver com a crise? Isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Significa que se você não acreditar que Deus ele pode fazer um milagre na sua vida, você está impedindo Jesus de realizar um milagre em meio à crise em que você está passando. Entenda, eu estou falando que você está passando, não que você vai permanecer nela, porque permanecer é uma opção sua, mas se você quiser, você pode sair nela, quando você acreditar que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Tem uma palavra que é revelada lá em Marcos que fala o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Entenda que nesse momento, Deus ele estabelece uma fronteira, um limite da nossa fé. Só que a fé ela não limita a Deus e Deus ele não limita a fé, mas nós sim. Deus ele abre portas, Deus ele cria situações para nos favorecer, Deus ele nos abençoa, Deus ele traz cura, traz maravilhas, bênçãos sobre nossa vida. Só que a intensidade que a gente mostra para Deus, que a gente crê, Deus ele se revela fazendo milagre na nossa vida. Então tudo vai fluir de acordo com que a gente abre o nosso coração para Deus e a gente mostra as nossas feridas para Deus. E a gente realmente crê que Ele pode fazer o milagre. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Se você crê que Deus ele pode curar uma dor de cabeça, a mesma forma, se você crê que Ele pode curar um câncer, Ele vai curar também. Mas só que você acredita que Ele pode curar uma dor de cabeça, mas quando é um câncer, você já não acredita da mesma intensidade, da mesma maneira. Então é por isso que você não recebe o milagre. Isso eu estou dando um exemplo de cura, mas eu estou falando de várias coisas. Se você acredita que Deus ele pode abrir uma porta de emprego para você, às vezes você não acredita na mesma intensidade que Ele pode abrir o seu próprio negócio. E é exatamente essa fronteira que nós criamos e que a gente começa a ser como aquele povo, quando Jesus foi lá, mas a incredulidade não deixou Deus operar milagres maiores. E com José era totalmente diferente, porque José ele acreditava que Deus ele podia fazer exatamente aquilo que ele tinha liberado sobre a vida dele. Quando José ele sonhou que ele ia governar sobre os irmãos dele, sobre o pai dele, toda a família, ele continuou com aquele sonho guardado, ele continuou acreditando que aquilo ali ia se tornar realidade. E ele nunca perdeu a fé, ele nunca limitou Jesus, ele nunca limitou a Deus a fazer aquilo que só Deus pode fazer na vida dele. Só que aí Deus começou a usar ele em meio à crise que ele estava vivendo. Então ele começou a interpretar os sonhos de 2 presos, depois ele foi interpretar o sonho de Faraó, e aí sim, quando Faraó ele percebeu que um homem que podia interpretar o sonho dele era um homem capaz de governar tudo o que ele tinha para que eles não viessem passar fome. Então entenda que é exatamente isso que Deus quer fazer com você em meio à crise. Ele quer te usar nesse exato momento, em meio a tudo isso, para poder fazer grandes milagres na sua vida. Só que para isso você não pode desistir e você tem que crer e quebrar essa fronteira para que a sua fé possa alcançar o impossível. Eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você, que ele possa ter te abençoado, que possa ter aumentado a sua fé, que possa fazer com que você venha sair da crise que você está vivendo, desse meio que está acontecendo, que às vezes você já se sentiu já na sensação de fracassado, de derrotado, que você já não tem mais expectativa, que você já não sonha mais, e
você entender que é possível sim, que Deus ainda continue te abençoando, Ele quer que você realmente saia do momento que você está vivendo. E assim como esse estudo, tem vários outros estudos das semanas passadas que nós falamos sobre um acesso ilimitado a Deus, nós falamos sobre como enfrentar os nossos problemas, nós falamos sobre vários temas que é exatamente para poder te ajudar a romper cada vez mais na presença de Deus. Então fica um grande abraço meu e até a próxima semana.